Pessoal, eu vou gravar um videozinho aqui para o nosso amigo Otávio, né? Que tem lá o canal da física. Então, ele pediu que eu falasse um pouquinho de vetores e tal, no plano e no espaço, R2 e R3. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas antes eu queria explicar um pouquinho, né, determinadas coisas que não ficam muito claras para a gente, né? Parece que não são explicadas com clareza para a gente. Por exemplo, quando você tem a fração 3/5 para somar com a fração 1/5, né? Isso não tem a menor dificuldade, né? Todos nós aprendemos a fazer isso. Aprendemos a regrinha lá, repetia o denominador, somava os numeradores. Todos nós aprendemos isso direitinho em 4/5, sem problema nenhum. O grande problema é quando o que acontece não é dito pra gente, não é explicado. Por exemplo, se eu tivesse a mesma fração, 3/5, mas agora para somar, fazer adição com 2/3, a situação começava a complicar um pouquinho matemática para a gente, né? Porque diziam para a gente, não, ele faz o seguinte, acha o mínimo, calcula o MMC entre 5 e 3. MMC entre 5 e 3 é 15, divide 15 por 5 vai dar 3, divide 15 por 3 vai dar 5, e aí eu vou ter 9 mais 10, 19 quinzeavos, daí a minha solução. Muito bem. E essa coisa funcionava assim, né? Meio como estranha, né? Negócio meio estranho, meio alquimia, né? A gente não conseguia captar isso muito legal, não. Bom, mas por que existe, por que se faz isso, né? E não temos um outro caminho mais adequado? Veja bem, a gente podia parar para explicar para a meninada o que é uma classe de equivalência. O que é uma classe de equivalência? Uma classe de equivalência seria o quê? Seria um conjunto onde todos os elementos representassem a mesma fração. A mesma fração. Quer dizer, vou trabalhar só com os positivos, tá? O 2/3, multiplicando por 2 daria o 4 nonos, multiplicando por 3 daria o 6, aqui é 4/6, né? Daria os 6 nonos, multiplicando por 4 daria 8 dozeavos, multiplicando por 5 daria o 10 quinzeavos, e vai por aí afora. Muito bem. A mesma coisa acontece com a fração 3/5. Quando eu falo na fração 3/5, na verdade eu não estou falando numa coisa única. Eu estou falando num conjunto, sabe?
é num conjunto. Eu estou falando de uma coisa muito mais ampla do que apenas o 3/5. Eu estou falando no 3/5, eu estou falando no 6/10, eu estou falando no 9/15, eu estou falando no 12/20, eu estou falando no 15/25. Então, isso é que é uma classe de equivalência. E o que acontece? Numa classe de equivalência, você tem os representantes. Quer dizer, qualquer um desses elementos, ele é um representante dessa classe de equivalência. Ora, então quando você calcula o mínimo, quando você acha o mínimo, na verdade, o que você está fazendo? Você está substituindo esses 2/3, né? Você está substituindo por esse elemento, que é o mesmo, né? Que é o mesmo, porque ele está na mesma classe de equivalência. Então ele é o 2/3. Ele faz parte daquela classe de equivalência. Então você pode substituir ele. Pode tirar o 2/3 e substituir pelo 10/15. Assim como eu posso tirar o 3/5 e substituir pelo representante 9/15. Ora, por que você faz isso? Você faz isso por uma questão de tornar a operação mais simples. Tornar a operação mais simples. Veja, na hora que eu tinha que fazer essa adição, 2/3 por 3/5, o que eu fiz, na verdade, foi substituir cada elemento desse por um representante da classe de equivalência dele, com a vantagem desses elementos terem o mesmo denominador. E aí, existe a vantagem de fazer isso. Por quê? Porque a operação, ela se torna mais fácil. Ela se torna uma operação mais fácil. Uma vez que eles têm o mesmo denominador, é suficiente a gente conservar o denominador e somar os numeradores. Percebeu? Então, gente, quando se acha o mínimo, vamos calcular o MC, vamos tirar o mínimo. Decompõe fatores primos e tal, multiplica, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Bom, isso é receita de bolo. Isso é a receita de bolo. Isso é a alquimia, isso é a magia. Mas o que está por trás disso é exatamente a classe de equivalência. O que você faz é tirar 2 elementos de uma classe de equivalência e substituir por representantes que têm a vantagem de ter o mesmo denominador. De ter a vantagem de ter o mesmo denominador. Por isso é que se reduz ao mesmo denominador. Bom, mas aonde o Otávio entra nisso? Exatamente a mesma situação, ela acontece com o vetor. Quando você fala em um vetor, você não está falando uma coisa única. Quando eu falo num vetor, eu estou falando num conjunto. Eu estou falando num conjunto
de segmentos orientados, né, que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Entendeu? Eles são equipolentes, ou seja, eles estão na mesma classe de equivalência. É por isso que lá na física, o que o sujeito faz? O cara tem um vetor U aqui e ele tem um vetor V aqui. Não, Otávio? Não é isso? A gente tem um vetor U e um vetor V, e aí alguns professores da física também fazem essa magia pra gente, né? O que eles fazem? Escolhem um ponto de aplicação, tá? Um ponto de aplicação, e aí desloca esse vetor para cá, tá? Como se isso fosse uma magia. Não, é a mesma coisa que acontece aqui nas frações. É a mesma coisa. Como o vetor, tá, não é uma coisa única, o que ele fez? Ele tirou um e substituiu por um representante da mesma classe de equivalência. Isso aqui é que é o vetor. Isso é que é o vetor, é esse conjunto. E aí, a mesma coisa ele faz para cá. Ele traz esse cara para um outro que tenha o quê? O mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Ou seja, ele traz para a mesma classe de equivalência. Entendeu? A partir daí, então, é que vai pintar lá a regra do paralelogramo, né? A regra do paralelogramo, a partir daí. Mas se você não tiver o cuidado de explicar isso para o aluno, principalmente lá na física, ele fica com uma sensação de que, pô, peraí, mas por que esse vetor saiu daqui e veio para cá? Que magia é essa? Né? O que trouxe esse vetor daqui para cá? Pô, que voodoo é esse? Não, é porque esses entes, eles não são únicos, eles são conjuntos. E dependendo da minha necessidade, né, dependendo do grau de necessidade que eu tenho, eu posso usar um ou outro. No caso das frações aqui, se eu tenho que somar 2/3 com 3/5, pode ser conveniente para mim fazer o quê? 10/5 com 9/5. 10/15 com 9/15. Pode ser conveniente. Então eu substituo ele por um representante dessa classe. Tá? E é assim que isso é feito com vetores também. Certo? Então eu ficava muito bolado lá na física quando o camarada saía trocando vetores lá à torta e à direita. Principalmente lá, se eu não me engano, na estática, né? Onde você tem a decomposição de forças e tal. Pô, mas por que o cara faz aquilo, né? Eu ficava bolado. Por que o cara faz isso? Tá certo? Tem uma explicação lógica. Tem uma explicação lógica, sim. Tá? Valeu, gente. Otávio, eu acho que já foi um bom início para falar em vetores, né? Um abraço, até a próxima.